O coronel Eduardo Matos havia chegado à conclusão em algum momento entre 1951 e 1952 de que seu coração havia parado de funcionar. Não literalmente. O médico do regimento havia confirmado em março que tudo estava em ordem. Pressão normal, pulso regular, coração de homem de 47 anos que havia tratado o corpo com o respeito de quem precisava que ele funcionasse por dever, não por prazer. Mas a outra função do coração, aquela que não aparecia em nenhum exame, essa havia parado. Ele sabia precisamente quando. Na noite em que a enfermeira do hospital de Porto Alegre havia saído da sala com o rosto de quem carrega notícia que não escolheu carregar, e havia dito: "O senhor pode entrar agora", com a voz de quem diz: "Já não há pressa". Mariana tinha 41 anos e havia morrido de complicações de cirurgia que deveria ter sido simples. Desde então, Eduardo havia funcionado com a precisão de relógio bem calibrado. Acordava, servia, comandava, dormia. Repetia. Sem falha, sem reclamação, sem nada que pudesse ser chamado de sentimento que não fosse o senso de dever que havia sido a base de tudo desde os 18 anos. Era setembro de 1953, quartel-general do 2º Regimento, São Paulo. Naquela manhã de terça-feira, ele estava descendo a escadaria principal do quartel com o assessor ao lado, quando a jovem subiu os degraus na direção oposta com a velocidade de quem está atrasada. A bolsa de couro, com os telegramas do dia equilibrada no braço, olhando para a lista na mão em vez de para onde pisava. Ela tropeçou no 3º degrau. O que aconteceu nos 2 segundos seguintes foi o seguinte: ela perdeu o equilíbrio completamente, a bolsa foi para um lado, os telegramas foram para outro, e ela agarrou o primeiro apoio sólido que encontrou, que era o braço do coronel Eduardo Matos, e ficou abraçada a ele por exatamente 4 segundos enquanto recuperava o equilíbrio. 4 segundos. Eduardo ficou completamente imóvel, não de choque, de outra coisa que ele não conseguiu nomear imediatamente. A jovem se endireitou, vermelha do pescoço até a testa, e disse numa velocidade que sugeria que falava rápido quando nervosa: "Meu Deus, desculpa. Tropeço nessa escada toda terça desde junho e juro que toda terça penso que hoje não vou tropeçar. E toda terça eu tropeço. Foi mal. O senhor está bem?" Eduardo ficou olhando para ela. "Estou bem", ele disse. Era uma resposta verdadeira. O que era? Ele percebeu depois. Coisa incomum. O nome dela era Teresa Correia, 23 anos, telegrafista do Serviço de Comunicações do Regimento há 8 meses. Contratada em janeiro depois que o telegrafista anterior havia pedido transferência para o interior. Eduardo soube disso não porque perguntou, mas porque seu assessor, o tenente Faria, tinha o hábito de fornecer informação que não havia sido solicitada com a eficiência de quem acha que o comandante sabe menos do que devia sobre o próprio quartel. Teresa Correia, coronel, pontual, eficiente, 0 erros de transmissão em 8 meses. Faria fez uma pausa. Tropeça toda terça na escadaria. Já sugeri que usem o acesso lateral, mas ela diz que o lateral tem um degrau a mais e aí ela fica contando e se distrai. Eduardo havia olhado para o assessor por 1 segundo. Depois, voltara para o relatório, mas havia prestado atenção. Teresa Correia aparecia no quartel às 8, saía às 17, entregava os telegramas pessoalmente quando eram urgentes, o que a trazia à parte administrativa do quartel 3, às vezes 4 vezes por semana. Ela falava muito quando nervosa e muito pouco quando estava concentrada, o que criava a impressão de que havia 2 pessoas diferentes ocupando o mesmo corpo, dependendo da situação. Quando entregava telegrama para Eduardo diretamente, o que acontecia quando eram ordens do comando superior, ela colocava na mesa sem olhar para ele e dizia telegrama urgente, coronel, com a eficiência de quem havia praticado ser profissional.
exceto na última terça de setembro, quando havia entregado o telegrama, virado para ir embora, voltado e dito: "Com licença, coronel, sei que não é minha área, mas o telegrama do Comando Sul usa código que foi atualizado em agosto. E o decifrador que vocês têm aqui ainda é o de julho, então tem uma linha que vai parecer instrução de exercício, mas na verdade é data de inspeção." Eduardo havia ficado olhando para ela. "Como você sabe o código de agosto?" "Meu pai era sargento de comunicações. Ensinou os códigos como outros pais ensinam tabuada." Ela olhou para a mesa. "Achei que devia avisar." Depois foi embora antes que ele pudesse responder. Eduardo havia ficado olhando para o telegrama por um tempo depois que ela saiu. "Meu pai era sargento de comunicações." Havia algo naquela frase que ficou. Em outubro, o tenente Faria entregou o relatório de rotina com nota no rodapé. O tipo de nota que Faria adicionava quando achava que o coronel precisava de contexto que não havia pedido. Teresa Correia, filha do sargento Domingos Correia, comunicações, falecido em missão em março de 1951. Eduardo leu aquela linha 3 vezes. Março de 1951. Missão de reconhecimento na fronteira sul. Ele havia comandado. 3 homens não haviam voltado. Domingos Correia era o segundo nome da lista que ele havia lido em cerimônia oficial e que havia relido sozinho no escritório, mais vezes do que conseguia contar. Ele havia conhecido Domingos Correia, sargento de 42 anos, pai de 3 filhos, homem que consertava rádio de campanha com clipe de papel e que havia ensinado metade do pelotão a jogar dominó durante as longas esperas. Homem que havia morrido cumprindo ordem que Eduardo havia dado com a informação que tinha no momento, informação que havia se revelado incompleta demais. A filha mais nova de Domingos Correia estava tropeçando toda terça na escadaria do quartel há 8 meses. Eduardo ficou com aquela nota na mão por um tempo longo. Naquela tarde, quando Teresa entregou um telegrama urgente e virou para ir embora, ele disse: "Correia." Ela parou. Virou. Seu pai era o sargento Domingos Correia do 2º Regimento. Não era pergunta. Teresa ficou completamente parada por um segundo. Era. Eu o conhecia. Eduardo a olhou. Bom sargento. Melhor homem. O rosto de Teresa fez alguma coisa que ela, claramente, estava tentando controlar. Ficou em silêncio por um momento, que era longo demais para a Teresa, que falava rápido quando nervosa. "O senhor estava lá", ela disse finalmente. Voz baixa. Não era acusação. Era constatação de alguém que havia processado aquilo antes. Estava. Ela assentiu uma vez. Pegou a bolsa. "Obrigada por dizer." Pausa. Ele falava bem do regimento. E foi embora. Eduardo ficou parado no escritório com o peso específico de homem que disse coisa necessária e não sabe se disse da forma certa. Teresa não apareceu na quarta-feira. Nem na quinta. Na sexta, o tenente Faria mencionou, com a neutralidade cuidadosa de quem escolhe o tom, que a telegrafista havia solicitado 2 dias de folga por motivo pessoal e que a substituta havia cometido 3 erros de transmissão que precisariam ser corrigidos na segunda. Na segunda, Teresa estava de volta, pontual, eficiente, 0 erros. Às 16h45, quando o quartel começava a esvaziar, ela bateu na porta do escritório de Eduardo. "Pode entrar", ele disse. Ela entrou. Ficou parada na entrada com a postura de quem havia decidido o que ia dizer, mas ainda estava verificando se ia conseguir dizer. "Preciso perguntar uma coisa", ela disse. "Pode perguntar." Sabia quem eu era desde quando? Eduardo ficou em silêncio por um momento. Desde janeiro, quando foi contratada. Teresa ficou processando aquilo. 8 meses. Sim, e não disse nada. Não era minha informação para oferecer. Ele a olhou. Era sua história, não minha. Mas ficou... o quê? Me observando? Notando. Uma pausa. Que é diferente.
Ela ficou olhando para ele com aquela expressão que ele havia aprendido a reconhecer como Teresa processando, quando ficava quieta em vez de falar rápido. Por que me contou na quinta passada? Porque você mencionou seu pai. E pareceu errado ele existir na conversa sem que eu dissesse que o conhecia. Era culpa? Ela perguntou diretamente. É por isso? Eduardo ficou em silêncio por tempo longo o suficiente para ser uma resposta honesta. No começo, sim. Quando vi seu nome na lista de contratações. Ele a olhou. Depois ficou sendo outra coisa que levei mais tempo para identificar. O quê? Que você é a única pessoa nesse quartel que tropeça toda terça na mesma escada e ainda acha que dessa vez vai ser diferente. Uma pausa. Isso não é culpa, é outra coisa. Teresa ficou olhando para ele por um momento longo. Meu pai dizia que o senhor era homem justo, ela disse finalmente, que quando as coisas deram errado não foi por falta de cuidado. Eduardo não respondeu. Havia coisas que não tinham resposta adequada. Tudo bem, ela disse. Não para ele percebeu. Para ela mesma. Organizando. Preciso pensar. Tudo bem, ele respondeu. Ela foi embora. Desta vez, sem pressa. Novembro chegou com a virada de temperatura que São Paulo fazia sem aviso. De calor para frio em 48 horas. Como se o clima também não planejasse com antecedência. Teresa havia voltado para a rotina com a diferença sutil de quem reorganizou alguma coisa internamente. Ainda falava rápido quando nervosa. Ainda tropeçava toda terça na escadaria. Embora Eduardo houvesse notado que nas últimas 2 semanas ela subia pelo acesso lateral, o que era mudança pequena que ele não comentou. Numa tarde de novembro, ela entregou um telegrama e, em vez de ir embora imediatamente, hesitou na porta. Meu pai guardava a foto do regimento, ela disse, sem virar completamente. Do 2º Regimento, de 1949. O senhor está nela. Eduardo esperou. Cresci vendo essa foto. Ela se virou finalmente. Meu pai apontava os homens e contava histórias. Sabia o nome de todo mundo. Uma pausa. Quando fui contratada aqui em janeiro, vi o senhor no corredor no primeiro dia e reconheci da foto. Ela o olhou. Não disse nada porque não sabia o que dizer. Eu também não sabia o que dizer, Eduardo respondeu. 2 adultos sem palavras. Aparentemente, o canto da boca de Teresa se moveu. Era a primeira vez que ele via aquilo. Aquele movimento específico de pessoa que achou graça em algo que não esperava achar graça. Ficou parada mais um segundo. Depois, meu pai também dizia que o senhor nunca jogava dominó, mas ficava assistindo como se estivesse aprendendo estratégia. Eduardo ficou olhando para ela. Estava. Aprendeu? Não. Teresa saiu com o som que era claramente riso controlado. Eduardo ficou olhando para a porta por um segundo, depois que ela fechou. O relógio de parede marcou 4:30 com o mesmo som de sempre. Ele percebeu que havia sorrido. Não havia notado no momento. Só depois. O problema surgiu em novembro, quando o major Henrique Saldanha chegou para a inspeção trimestral. Saldanha era homem de 55 anos, com a convicção firme de que quartel bem administrado era quartel onde as hierarquias eram visíveis e respeitadas em todos os aspectos, incluindo os aspectos que não estavam no regulamento oficial, mas que deveriam estar, na opinião dele. Ele ficou 3 dias. No segundo dia, durante revisão do setor de comunicações, ficou observando Teresa trabalhar por tempo suficiente para que ela começasse a falar mais rápido, sinal que Eduardo havia aprendido a reconhecer como desconforto. No jantar de oficiais daquela noite, Saldanha disse, com um tom de conversa casual, que não era casual. A telegrafista do setor de comunicações, Correia, filha do sargento que morreu em 51, não é? É, Eduardo respondeu. Contratação interessante. Saldanha o olhou com o sorriso de quem está dizendo outra coisa. Espero que seja por mérito técnico. O silêncio que se formou
Era do tipo que ocupava espaço. É a melhor telegrafista que esse regimento teve em 10 anos, Eduardo disse, com a voz plana de quem não está debatendo. 0 erros em 10 meses. Identificou o erro de código em setembro que teria custado uma inspeção atrasada. Ele olhou para Saldanha diretamente. Se há dúvida sobre o critério de contratação, posso encaminhar o relatório de desempenho para o comando superior. Saldanha ficou com o sorriso no lugar por um segundo a mais. Depois, mudou de assunto. Na manhã seguinte, antes de Saldanha deixar o quartel, Eduardo chamou o tenente Faria e disse: encaminhe o relatório de desempenho da telegrafista Correia para o arquivo permanente com nota de excelência. Procedimento padrão de fim de ano, antecipado. Faria assentiu com a expressão de quem entendeu mais do que foi dito. Feito, coronel. Teresa soube. O quartel era pequeno e Faria tinha o hábito de fornecer informação que não havia sido solicitada para mais de uma pessoa. Apareceu no escritório no fim do dia, com a bolsa na mão e a expressão de quem havia pensado antes de vir. Ouvi sobre o relatório, ela disse. Procedimento padrão. Antecipado 2 meses. Procedimento padrão antecipado. Ela ficou olhando para ele por um segundo. Obrigada. Não tenho que agradecer, era verdade. Eu sei. Ela não foi embora imediatamente. Meu pai dizia que homem justo defende o que é certo mesmo quando não é conveniente. Pausa. Estava certo sobre o senhor. Eduardo ficou com aquilo no ar depois que ela foi embora. Estava certo sobre o senhor. O 7 de setembro de 1954 era dia quente para setembro em São Paulo. Eduardo estava no palanque de honra com os outros oficiais, postura reta, uniforme completo, assistindo o desfile com a atenção de quem havia assistido aos desfiles por 29 anos e sabia exatamente o que estava vendo. A cidade estava nas calçadas. Famílias, crianças, bandeiras pequenas que as crianças agitavam com a intensidade de quem não sabe bem porquê, mas sente que é importante. Ele não estava procurando Teresa na multidão, mas a viu assim mesmo. Ela estava 3 fileiras atrás da grade de contenção com uma criança no colo. Sobrinha, ele soubera, filha da irmã mais velha, que agitava bandeirinha com a seriedade de 2 anos que agita coisas. Teresa estava olhando para o desfile com a expressão que ele havia aprendido a reconhecer como ela, concentrada, quieta, presente, sem a velocidade habitual. Então ela ergueu os olhos para o palanque e o viu. Ficaram se olhando por um segundo, que era um segundo longo em dia barulhento de desfile. Ela não desviou primeiro. Ele tampouco. A criança no colo de Teresa apontou para o palanque com a precisão aleatória de criança que aponta para coisas e disse algo que Eduardo não ouviu da distância, mas que fez Teresa olhar para a criança, depois para ele de novo, com aquele movimento do canto da boca. Eduardo assentiu uma vez. Ela assentiu de volta. Depois o desfile passou na frente dela e ela desapareceu atrás das bandeiras e dos chapéus. Na segunda-feira, ela chegou pontualmente às 8. Às 8h20, entregou o telegrama rotineiro no escritório dele e ficou 1 segundo a mais do que o necessário. Vi o senhor no palanque no sábado, ela disse. Vi você na multidão. A Marina queria ver o desfile, minha sobrinha. Ela ajeitou a bolsa. Ela achou que o senhor estava acenando para ela especificamente. Passou o resto do dia convicta de que conhece um coronel. Ela não está errada, Eduardo disse. Teresa ficou olhando para ele por um segundo, com aquela expressão de Teresa processando. No próximo sábado, tem apresentação da banda do regimento no Parque Trianon, ela disse, com a voz de quem está sendo direta, porque decidiu ser. A Marina vai querer ir de novo. Minha irmã não pode. Eu ia levar sozinha. Pausa. Se o senhor não tiver compromisso e quiser conhecer uma criança de 2 anos que agita a bandeirinha com seriedade excessiva, seria bem-vindo. Eduardo ficou olhando para ela. Que horas? 10 da manhã. Estarei lá às 10 menos 10. Teresa assentiu com a eficiência de quem registrou informação importante.
Virou para ir embora. Teresa, ela parou. Seu pai também foi homem justo, ele disse. Quero que saiba que sei disso. O silêncio que se seguiu era do tipo que carrega peso real. Eu sei que sabe, ela disse, com a voz que estava claramente sendo controlada. É por isso que estou convidando. E foi embora, com o passo tranquilo de quem disse o que precisava dizer. Eduardo ficou no escritório por um momento, depois que a porta fechou. O relógio marcou 8h25, com o mesmo som de sempre. Ele percebeu que o coração, o da outra função, aquela que não aparecia em nenhum exame, havia feito alguma coisa que não fazia há muito tempo. Não havia nome preciso para aquilo, mas era inconfundivelmente real. 6 meses depois, a Marina havia conhecido o Real Coronel. Não um coronel qualquer, o coronel, o que ficava no palanque e que aparecia no parque às 10 menos 10 sem atraso, e que sabia o nome de todos os animais que ela apontava no jardim zoológico, com a precisão de homem que havia estudado o assunto antes de ir. Teresa havia parado de tropeçar na escadaria em março, não pelo acesso lateral, pela escadaria principal. Havia descoberto, por fim, que o truque era não olhar para a lista na mão, mas guardar a lista na bolsa antes de subir. Eduardo havia aprendido a jogar dominó. Não bem, mas havia aprendido. Numa tarde de março, enquanto Teresa conferia relatório de transmissões do mês e ele lia relatórios do comando que não eram urgentes, ela disse sem levantar os olhos: "Meu pai teria gostado disso." Eduardo pousou um dos relatórios. De que especificamente? Disso. Ela finalmente ergueu os olhos. De que as coisas ficaram assim. Eduardo ficou olhando para ela. Essa mulher que havia tropeçado nele numa escadaria de setembro e que havia, sem nenhuma cerimônia e sem pedir licença, atravessado tudo que ele havia construído ao redor do coração que achava que havia parado. Eu também, ele disse. Ela voltou para o relatório. Ele voltou para o seu. E o escritório ficou no silêncio específico de duas pessoas que não precisam de mais palavras, porque as palavras certas já foram ditas e o que resta agora é simplesmente o tempo pela frente. Que era, descobriu Eduardo Matos naquela tarde de março, coisa mais que suficiente.